Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim, neste sábado que aqui, pelo menos em Belém, está ensolarado e deu uma trégua na chuva, né, Júger? Tivemos aí 2 dias seguidos de É, paulada d'água. Não é água brincadeira, a gente foi foi. muita paulada d'água, não é, Júger? A cidade ficou boa parte dela embaixo d'água. Exatamente. E olha que, em tese, estamos entrando no verão amazônico. Se você não sabe o que é, dá uma gugada aí, que não é estranho, a região amazônica, no hemisfério sul do planeta, mesmo estando em verão, minto, no inverno, nós estamos entrando no verão. Mas tem uma explicação hidrológica não, temporal, que vocês vão entender aí do porquê que a gente está entrando no verão. Enquanto isso, temos o nosso querido de Brasília, Ricardo Malen, que está aqui estreando no RPG. Caramba, no podcast RPG com o Jambu, né, Malen? É isso aí, fala galera, brigadão pelo convite, Raga. Foi massa te conhecer no DOF, finalmente, conhecer pessoalmente, assim, é muito legal sempre encontrar a galera que a gente fala, que a gente admira nos eventos assim, então foi uma grata surpresa, e mais ainda ser convidado, né, para Né? participar aqui. É isso E aí. conhecer gente nova como o Ju. Mas a intenção do podcast RPG com o Jambu é isso. Mas já vou explicar. Porque alguém deve estar gritando: Ei, Raga, tu não vai fazer as apresentações regulares? Calma, mano, vou fazer sim. É porque a gente está em formato de bate-papo e a gente tem que quebrar um pouco essas formalidades que eu de vez em quando me pego fazendo. Eu tenho esse costume de engenheiro civil de querer dar organização em ordem em tudo que eu faço. Mas é preciso também quebrar um pouco e gerar um pouco de caos. Então é isso, estamos começando mais um RPG com o Jambu, que é um podcast que eu gosto de dizer que é uma forma da gente se colocar na cena nacional do RPG. Aí alguém grita: Raga, se colocar quem? Mano, nós somos do estado do Pará, os paraenses, região norte, nós queremos fazer parte da cena. E uma das minhas bandeiras aqui no canal é essa: a gente vir aqui, mas claro, nós somos sempre inclusivos, jamais exclusivos, sempre trazendo alguém de fora para se juntar a nós no bate-papo e trocar ideia. Por isso que, como o Malin comentou, conhecer pessoas do estado do Pará, que é essa função. Eu trago sempre alguém daqui do estado do Pará para participar do bate-papo. Quem for do estado do Pará poder conhecer, e hoje vocês vão conhecer esse moço que carinhosamente é chamado de Juju. Mas ele se chama Antônio Calheiros. Ele é RPGista há mais de 30 anos, tendo sido iniciado no tradicional Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição. Ele já se aventurou pelo mundo das trevas. Não diga, aqui em Belém, quem não jogou o mundo das trevas é estranho. Mas enfim, e atualmente joga em um grupo que tem por premissa experimentar sistemas novos de RPG. Ele é coautor do sistema de RPG Space and Company, ou CIA se preferir, e gosta muito de ficção científica com um toque de horror psicológico. Isso quer dizer que ele nunca jogou aquele jogo lá do John Bojet. Lembra do nome, jogo? Abismo Infinito. Abismo Já, Infinito. sim, já, inclusive eu tenho um livro guardadinho aqui comigo dele. Foi o primeiro livro no tema que eu comprei, foi o dele. Um Olha, dia a gente vai ver a edição nova, quem sabe, né? quem Vê que o sabe. John Bogé Quem ia sabe, desistir de já. brincar de Leão de Canes, aí ele volta pra Ele tá RPG. colecionando esse leãozinho. Tá colecionando. Joger, dê um oi pra galera. Salve, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Quero dizer que é um imenso prazer estar participando aqui desse bate-papo com essas duas feras do mundo do RPG. E, bom, estou aqui para jogar uma conversa boa e vamos ver o que vai rolar. Muito bom. Agora, direto lá do plano central do Brasil, está Ricardo Malen. Ele é engenheiro de computação por formação. É pai, nerd e RPGista de coração. Ele é fundador dos grupos D30 RPG e Oficina da Aventura, que são grupos de promoção do RPG em tempos distintos. Um de Brasília,
que rola há 17 anos, e o outro de Natal, no Rio Grande do Norte e Nordeste do Brasil, nos anos 90. Ele é apaixonado por RPGs indies e um dos criadores do playset para fiasco, os 300 Picaretas. Hoje, além de organizar eventos em Brasília, ele também coordena com um amigo a iniciativa Maestrando o RPG, onde mostram e exploram os potenciais do RPG como ferramenta lúdica e educacional. Malen, dê um oi pra galera. Fala galera, novamente aqui Malen do D30, prazerzão estar aqui. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de RPG. Eu vi aqui que o Antônio é da minha época, geração Xerox, então vai ser muito bom esse papo. Né? Hoje a gente fica impressionado, né, com a diversidade e a pluralidade que a gente tem e o acesso que a gente tem, né, que na nossa época a gente não tinha. Sim, a tudo verdade. isso. A gente era os domínios dos RPGs da Devir, da Ed Ouro, né, e era o que a gente tinha, né, e hoje tá aí, a gente tem... antes até do podcast a gente estava conversando um pouco sobre isso, e é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, a gente não deve nada a ninguém de fora, a gente tem games designers maravilhosos no Brasil, e isso não só de RPG, de jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, que a gente não deve de nada ao mercado de fora, é de se encantar a diversidade tanto de tema e a qualidade da galera que a gente tem no nosso país. Muito bom. Eu só quero declarar aqui uma coisa. Quando eles falam aí da geração Xerox, eu não faço a menor ideia do que eles estão dizendo. Que eu comecei a jogar com PDF. Não quero te entregar, né? Enfim, galera, estamos reunidos hoje para um tema bastante interessante. Abre aí um leque de muitos comentários. Qual é o tema? Que é sempre uma pergunta. E a pergunta é: como dar vida ao seu herói? Percebam que é ao seu herói, não é qualquer personagem. Então não estamos falando de qualquer jogo. Por exemplo, tira aí de cena todos os jogos de Mundo das Trevas, porque lá, em tese, todo mundo é monstro, tá? Não se esqueçam disso, todo mundo, vampiro, lobisomem, mago, seja o que for, ali todo mundo é monstro. Estamos falando de jogos que, em tese, a pessoa acredita ser um herói. Aí alguém grita: "Ah, tá, mas aí, o que significa ser herói?" Pois é, pensando em você, querido amigo, eu fui lá olhar no dicionário Michaelis. E aí eu peguei 3 descrições que foram interessantes para o debate de hoje. O primeiro: pessoa que se notabiliza por feitos guerreiros ou atos de grande coragem. Segundo: indivíduo que se distingue por seus feitos. E terceiro: personagem principal de uma obra de ficção, RPG. Protagonista, o herói da trama, geralmente que nunca morre no fim. Pelo menos é assim que se pretende, sem bater o TPK, né, meninos? Eu não sei se vocês são fãs de TPK, mas tem narrador aí que é tarado por gerar um. Então, narrador TPK, lembre-se que, em tese, eles têm que chegar até o fim sem morrer, os nossos heróis. Então tá aí uma rápida explicação, não é um personagem qualquer, ele tem aí uma ideologia pré-definida a ser seguida durante a narrativa de um jogo de RPG. Com essa iniciativa, viro agora para as minhas pessoas queridas convidadas e faço a pergunta para elas mesmas responderem. Como dar vida ao seu herói? Júger, você começa. Rapaz, eu acabei de perceber que eu nunca fiz um herói na minha vida. Então, cara, eu acho o seguinte, que essa questão, ela é meio que... ela é diferente em cada fase da tua vida como RPGista, né? Porque, assim, quando tu começa a jogar RPG, tu tem... Eu acho, inclusive, que quando tu começas a jogar, quando tu tens o primeiro contato com RPG, a tua visão do teu personagem, do teu herói, é a que mais se aproxima a essas definições aí. Tu quer ser aquele cara que é o altruísta, o heróico, que salva a mocinha, que mata o monstro e que salva o reino, né? Mas tu não, mesmo com esses pensamentos, tem muito teu no teu personagem. Ele é quase coladinho com o teu próprio ego, né? Com o que tu és. E isso, eu acredito assim, eu penso que conforme tu vais jogando, experimentando, convivendo com RPG, esse ego tu vai sentindo a necessidade de descolar esse ego projetado do teu próprio, né? Então, assim,
Às vezes, de repente, até tu, não, mas hoje eu não quero fazer um herói, eu quero fazer um cara mais soturno, um cara mais malvado. E assim, não deixa de ser um herói, mas um outro viés, eu acredito. Muito bom. Então me viro pro Marley. Qual é a tua resposta, Marley? Bom, como dar vida ao seu herói, né? Eu gosto muito do trabalho de narrativa compartilhada. Então, assim, acho que quando você vai pensar em dar vida no seu herói, eu concordo com o Antônio, ele estava falando a questão de todo personagem que a gente faz tem um pouco da gente. Isso é a mais pura verdade. Não adianta. Qualquer personagem que a gente for fazer, por mais diferença que a gente faça, sempre vai ter um pouco da gente naquele personagem, né? Mas como eu estava falando, eu gosto muito da narrativa compartilhada. Então eu gosto de, por exemplo, montar uma background, mas com brechas, para que o narrador possa explorar essas brechas, entendeu? Ele pegar e botar, se deliciar ali com o pouco que eu dei, para criar uma narrativa que inclusive vai me surpreender e envolver mais ainda meu personagem, né? E eu gosto, pelo menos quando eu vou pensar em um personagem, eu penso tanto nas características físicas quanto nas características psicológicas, os desafios que eu quero enfrentar quando eu estou jogando com aquele personagem naquela campanha. Então quero me botar no corpo de uma mulher em determinada situação no jogo. Então eu estou fazendo uma personagem feminina para vivenciar um pouco da experiência do que ela passa, caso o narrador consiga envolver isso no jogo. Teve inclusive um jogo que, não sei se vocês conhecem, Night Witches, do Jason Morningstar, que você joga com pilotas russas, né? Então, foi muito interessante a gente jogar uma campanha, a gente jogou uma one-shot, não foi nem campanha, foi uma one-shot onde todos nós éramos mulheres, e vivenciar justamente a questão do preconceito, porque o jogo ele trabalha muito isso, né? Antes da missão em si, de você pegar a aeronave e atacar os alemães e tudo mais. Então, para mim, da vida ao herói depende muito do momento e da experiência que você quer ter naquela campanha ou naquela one-shot que você vai jogar, quando você tem a oportunidade de montar o personagem, né? Então, são várias características, várias nuances. Esse Nightwish, inclusive, ele é baseado realmente no esquadrão russo de mulheres que tinha, Isso. né? E esse fato, desculpando só um ganchinho, Não, claro. Esse fato ele realmente é relevante, porque isso tudo que tu colocaste agora, de experimentar situações que são alienígenas para nós enquanto gênero, né? Realmente, elas voavam de noite, voavam com os piores aviões, elas comiam pão que o russo amassou, bicho. Era realmente interessante isso, eu não conhecia, eu não lembrava desse sistema, cara. E eram heroínas, né? Eram heroínas, sim. Elas conseguiam feitos assim que os homens não conseguiam. Tanto que, no decorrer do tempo, depois elas conseguiram reconhecimento, né, através de aeronaves melhores, enfim. Exato. E tanto que o nome Night Witches, né, para a gente até para explicar para o público que não conhece, o nome Night Witches veio porque elas faziam as missões geralmente à noite, né, as aeronaves eram arrumadas, eram as mais precariadas e tudo, e eram arrumadas, e aí quando elas passavam, elas desligavam os motores, então só ficava aquele barulho, como se fossem as bruxas sobrevoando a região antes delas bombardearem. Olha, eu vou aproveitar a indicação de vocês e também recomendar, não é igual, mas dá para aproveitar nesse sentido de personagens femininas, o Goddess Save the Queen, do Júlio Matos, lançado pela Circular Games. Também é um jogão em que as protagonistas são agentes do governo britânico. Só para vocês terem uma ideia, aqui um rápido textinho aqui dizendo o seguinte: no contexto, diversos relatos de artefatos e vestígios de civilizações antigas começam a pipocar no mundo, levando a coroa britânica a desenvolver uma divisão especial de serviço secreto, a divisão Goddess, responsável por encontrar e neutralizar possíveis ameaças desconhecidas provenientes das lendas, mitos e manifestações ligadas às antigas civilizações. Olha aí, personagens protagonistas heroínas. Marley, quer complementar? Não, eu acho justamente a questão de você vivenciar o que você quer. A gente estava falando de heroínas agora. Tem outros RPGs, tem um RPG, eu acho que internacional, esqueci o nome agora, que você joga só com heroínas, que o nome do RPG eu acho que é Heroine, se eu não me engano. Depois eu vou procurar aqui detalhes para passar direitinho.
que é muito interessante. E é como eu falei, depende da situação. O que você quer vivenciar nessa experiência? Né, eu tenho um jogo que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar, que é um RPG silencioso. É até engraçado falar isso. É um RPG que ele se passa, grande parte dele via chat, se chama Alice's Missing, do Spencer Starker. Spencer Starker é o game designer responsável por... É um dos game designers de Candela Obscura, de Dagger Heart, e o Kids on Brooms, né? E é um RPG bem interessante, e a ideia do Alice's Missing, como o nome diz, Alice está desaparecida, então é o grupo de amigos dela procurando ela na cidade, sempre através de mensagens de texto e cartas que vão revelar informações do que é verdadeiro, do que é falso, para você descobrir onde ela se encontra, quem são os culpados e tudo mais. E é muito engraçado porque você joga, você tem os personagens, e os personagens eles são, como é que a gente pode falar? Gêneros. Então você escolhe, você tem uma ficha lá que, por exemplo, tem o nome de uma menina, mas você pode jogar, o game design deixa claro, tanto com ele ou com ela, você escolhe, ou com ele, né, a maneira que você quiser. E isso é muito interessante de se vivenciar. E aí uma outra experiência que eu tive, que não é uma heroína, no momento está em pausa, mas há mais de 3 anos eu jogo uma campanha de A Bandeira do Elefante da Arara, do Christopher Catherine Smith. E quando eu joguei, eu escolhi jogar com um pajé. E assim, o meu narrador, o Volney, ele explora, ele estuda muito da cultura indígena, estuda muito das culturas, então assim, a gente tem explorado muito a questão da pagelança, eu tenho estudado também um pouco, então é legal até para você aprender um pouco, vivenciar, aprender um pouco tanto da cultura, da história, mas se colocar, né, naquela pele. E outro que eu lembrei agora, Hagalá, acho que a gente não pode deixar de falar, que não é heroína e também não é indígena, seria Áureos. Ah, boa! Que é belíssimo. Belíssimo, né? Perfeito, excelente dica. Então, galera, God Save the Queen, dentre outros que estão sendo citados, vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida. E uma última recomendação, que eu acho que também é muito pertinente para hoje, é uma que está com campanha de financiamento coletivo rolando agora no Catarse, que é o Lésbicas e Espadachins Sedentas. Sim! Bem, ó, rápida premissa, um textinho também pequeno, que diz o seguinte: lésbicas e espadachins sedentas enfrentam a tirânica Dama das Correntes quando suas forças marcham desde o norte gelado. Elas disparam através das estrelas para proteger diplomatas que tentam pôr fim a um conflito que dura gerações. Elas bebem chá e trocam olhares tímidos no café da esquina, até que precisam empunhar suas espadas para defender a comunidade. Mesmo em conflito, procuram fazer a paz com os seus oponentes e, às vezes, acabam se conectando mais profundamente do que esperavam. Outra perspectiva de heroína, que é esse jogo, procure no Catarse. Alguém quer comentar? Eu não cheguei a ter experiência ainda de jogar o Sword and Lesbians, né? Não tive a experiência de jogar nem a versão gringa, mas eu fiquei muito curioso com o jogo, né? Tem um outro também, eu tô tentando lembrar o nome agora, que você joga com princesas, não é princesas mágicas, tem o Magic Furry, né? Que você jogava com princesas mágicas, mas tem um outro, eu vou lembrar o nome para falar, que você joga com princesas, mas são princesas que você cria tipo inusitadas. Eu não sei se vocês conhecem o desenho... Como é que é o nome? Ah, agora fugiu os nomes de tudinho. A Princesa Butterfly, Star Butterfly versus o Mal, se eu não me engano, Star versus Evil. Que ela é uma princesa de um reino e tudo. O jogo ele tem um pouco mais dessa pegada, mas é do tipo assim, você é a princesa do rock, você é a princesa da música, você escolhe um conceito e cria uma princesa baseada naquele conceito. E aí ele usa um sistema de RPG chamado Polymorph, não tem ainda não saiu no Brasil, onde cada estilo de princesa você rola um dado diferente. Então é bem curioso. Eu vou procurar aqui o nome dele que eu vou lembrar depois. Boa. Deixa eu registrar aqui uma presença ilustre no nosso chat, que é o Matheus Chiamati, do canal D12Cast. Um forte abraço para você, Matheus. Então, galera, aproveitando toda essa introdução, indicações e recomendações de jogos para vocês conferirem, eu quero aqui abordar uma questão de uma pequena fala do Jugger que foi importante para mim nesse momento. O herói, ele não precisa o tempo todo estar tomando atitudes heróicas. Ele pode ser herói no momento hiperdecisivo, que é o momento em que algo
pode estar ameaçando uma comunidade, ameaçando uma pessoa ou ameaçando uma situação qualquer. E aí essa pessoa tomar uma atitude que é colocar em segundo plano a sua própria integridade para priorizar uma outra pessoa. Pode ser física, pode ser psicológica. Sim, também situações de adversidade psicológica podem envolver pessoas praticando heroísmo. Então, gente, um ladino pode sim realizar feitos heróicos. Alguém com passado duvidoso e comportamentos individualistas pode eventualmente deixar de lado o seu eu, o seu umbigo, para pensar no próximo. Então, a gente consegue ampliar um pouco mais o escopo do herói para além das individualidades, para focar, dar luz para aquele ato importante e decisivo para a existência de personagens ou de pessoas vivas também. Aí eu me viro para vocês e pergunto, como é que vocês costumam dar ênfase aos feitos heróicos pelos personagens das mesas que vocês ou narram ou jogam? Como é que vocês tratam e lidam com isso? Joguer. Rapaz, cara, é o seguinte, primeiro, eu procuro pensar no que, enfim, juntar algumas peças, tipo assim, o que eu vou fazer? Vou fazer qual raça vou ser? Qual aspectos daquela raça devem reger o comportamento do meu herói, entendeu? E assim, aquela história, a gente tenta descolar do nosso, e isso são mais introspectivo, que não fala muito e é carrancudo, ou então um Halfling, por exemplo. Quais são os aspectos raciais do Halfling? Ele é extrovertido, conversa, sabe? Esses aspectos, para mim, são importantes na montagem. E me ajudam a formar o herói. Né? O Ricardo falou um negócio muito interessante, que é aquela questão das brechas. Né? Eu gosto muito disso também, dessa questão do universo expandido, sabe? Que tu tens o teu herói, mas ele não é o centro do mundo. Ele é só uma peça do todo. As coisas estão acontecendo independente do que tu estás fazendo. Entendeu? E, de repente, algo que tu faças aqui, ou algo do teu passado, isso serve de ferramenta para o mestre te trazer uma situação que faça tu vivenciar isso. Né? Esse background teu, entendeu? Eu, como mestre, eu já me aproveitei muito disso para montar, para narrar na própria narrativa. Às vezes a gente tem aquele caminho, aquele esqueleto, né? Mas com essas contribuições do teu personagem, tu vais, porra, isso aqui é legal, cara, dá para a gente aproveitar isso, vamos fazer um evento, então vamos pôr uma situação em que faz com que o cara, o personagem, ele se sinta parte do mundo e não o centro dele. Entendeu? Eu acho isso, cara, que são vários fatores que te trazem para tu montares o que tu queres ser no mundo. Entendeu? Muito bom. Marlene, tá contigo. Bora lá. Eu acho que assim, quando eu vou realmente, no caso, quando eu vou jogar e eu vou montar um personagem, eu penso nas vivências que eu quero ter naquela one shot ou naquela campanha. Né? Que tipo de experiência? Eu faço, como eu falei, algumas linhas gerais de background que eu passo para o narrador, que aí ele pode preencher as brechas. Então, por exemplo, vamos supor, jogando D&D, minha tribo foi devastada pela Ordem dos Magos Vermelhos, e eu fui um dos poucos sobreviventes, e desde então vivo entre os animais e tudo, e aí eu deixo a brecha para o narrador. Teve uma vez que o narrador me surpreendeu que a minha irmã ainda estava viva e quem foi criada pelos Magos Vermelhos de Tei. Então, isso é muito legal, cara. E do tipo, eu fiquei assim, cara, e agora? Porque assim, eu não falei para ele, eu falei que para mim todo mundo foi capturado ou morto, e eu fui a única, e aí descubro que minha irmã
tinha sido criada e convertida, ele explorou isso na campanha. Isso foi sensacional. É muito né? bom. E assim, é justamente você não amarrar todas as pontas para você deixar alguma coisa na mão do narrador, para ele te surpreender, ele te pegar de jeito. E quando você vê que aquilo tá se amarrado ao pouco que você entregou, se torna muito mais saboroso a sessão, a campanha, o que for, né? Já no lado de quando eu tô como narrador, eu procuro ver aquele momento quando que o jogador vai ter aquele destaque de herói. Eu sou do tipo do narrador, pode me falar que eu sou coração mole, não sou narrador que vive dando TPK, né? Mas assim, eu sou um cara que tá mais, em vez do que na mecânica, mais pela história que está sendo criada. Então, por exemplo, se eu tô rolando meus dados e assim, eu vou ferrar o grupo, ou vou ferrar alguém em destaque, mas a história tá tão gostosa, o caminho tá tão bom, eu relevo. Eu vou pelo caminho que a história tá me levando, pelo que eu tô sentindo, né, para ver o caminho que essa história vai levar. E aí, às vezes, eu simplesmente, nesses momentos, principalmente quando eu quero aquele momento Michael Bay, sabe? Que tem que dar o holofote no personagem e tudo, é o momento dele brilhar. Aí eu entrego a narrativa para ele. Eu falo, cara, o sucesso foi maravilhoso, agora você vai me dizer exatamente como isso aconteceu. E aí o cara faz toda aquela descrição. Eu fiz recentemente, alguns meses atrás, eu narrei num evento o playtest do RPG que o Guilherme de Moraes está escrevendo, da Retropunk, que é o Press Start em Power Up, que é um RPG com a pegada de beat'em up. E aí eu narrei uma mesa de Cadillac Dinossauros. E foi assim, sensacional. Eu peguei todas as nuances do jogo, eu descobri que tinha um quadrinho do Cadillac Dinossauros, porque eu não sabia que o jogo foi inspirado nos quadrinhos. Então eu li os quadrinhos para pegar os personagens, para pegar toda aquela vibe e coloquei. E assim, foi sensacional. Quando tinha um momento do Power Up, que é justamente o personagem ele tá com a barra de Power Up, que nem nos jogos de beat'em up, e ele vai dar o combo final, eu falava pro narrador, cara, se delicia, como é que você resolve isso aí? E aí o cara falava melhor cena que você via nas telas quando você tá jogando fliperama da vida que dá o Power Up. Então, é o meu jeito, é o tipo de pessoa que eu sou. Agora, assim, só ilustrando essa narrativa compartilhada, que é muito legal, cara, porque, assim, tu como mestre, tu conheces as pessoas, os teus jogadores, tu vais vendo as personalidades que eles estão criando para o teu personagem, e aí te instiga a criar situações que vão mexer com essa personalidade, entendeu? Que vão, tipo assim, entrar em conflito direto com a personalidade do herói, ou isso enriquece a narrativa de uma forma absurda e torna muito gostoso, tanto para o jogador, que, como eu já falei, se sente parte do mundo que está sendo narrado, quanto para mim, quanto mestre, quanto narrador, entendeu? Agora, assim, só uma ilustração numa situação dessa. Eu estava jogando Ravenloft, né? Um mestre que é linha dura, ele não refresca, né? E aí, assim, nós estávamos lutando contra um lobisomem e tal, aí ele chegou, eu dei o golpe final, e aí ele se virou para mim e disse assim, como é que tu mataste esse lobisomem? Aí eu me empolguei, eu descrevi de uma forma tão intensa que ele disse, porra, olha, beleza, foi tão intenso que tu faz um power check aí para ver se tu não é corrompido. Ganhei um power check de graça, entendeu? Muito bom. Meninos, agora bora fazer aqui um serviço público de qualidade. Isso é para quem precisa, assim, ó, preciso ter em mente o que eu preciso de requisito para estruturar o meu herói. Eu quero que vocês agora pensem assim, o que eu tenho que dar check em itens que me ajudem a dar vida a um herói? Tipo, você precisa de, como o Malin comentou ainda agora, deixar ali um ponto de flexão da história do personagem para que coloque ele sempre em situações de tomada de decisão intensa. Aí lá vai um check. Pensem aí, que itens vocês acham que a pessoa que for montar um herói tem que fazer um check na lista? Dessa vez é o Malin que começa. Bom, eu acho que a primeira coisa seria qual a motivação do seu personagem, o que motiva ele,
né? Eu achei muito legal que tanto que o Raba quanto o Antônio comentaram, o Raga comentou e o Antônio também, que os heróis são humanos. Humanos que eu falo assim, são seres, então eles não são heróis todo momento, né? Eles têm os momentos de fraqueza, têm os seus momentos de visão, de pensamento. Ele não veste a camisa e eu sou um herói sempre. Às vezes ele vai tomar uma decisão que não é uma decisão de um herói, do tipo assim, tá numa situação, tá num combate intenso, só tem ele vai se sacrificar, isso é ser heróico, ou ele vai fugir para lutar outro dia, né? O que é ser o herói nesse aspecto? Mas assim, eu botaria primeiro a motivação, né? Eu acho que é o primeiro check que tem. Qual a motivação do seu personagem? O que você, o que motiva ele a realizar atos heróicos? A honra que ele tem com o grupo, o compromisso que ele tem com o grupo, o desejo de conquistas, por isso que ele quer ser herói, acaba sendo um ato egoísta, né? Na verdade, eu quero ser herói porque eu quero ganhar fama, né? Então acaba sendo um pouco egoísta. Então, o primeiro check que eu colocaria seria isso. Qual a motivação do seu personagem, né? Depois disso, deixa eu pensar. Bom, passa para o Antônio um pouquinho, depois volta para mim de novo. Vamos fazer um bate-bola enquanto a gente vai pensando aqui. Boa, Júger. Vamos lá. Então, vamos fazer um negócio ordenado. Primeiro ponto, o que te motiva? Perfeito. Segundo ponto, o que originou a tua motivação, que é o background. Entendeu? Por que eu sou assim? Por que eu quero isso? Por que eu busco isso? Entendeu? E aí tu começa a pensar numa motivação, né? Ele quer fama, ele quer tesouros, porque ele viveu numa vila muito pobre, que vivia sendo explorada por nobres locais, enfim. Não, eu quero conhecimento. Beleza, o que origina a motivação é um outro ponto. A partir daí, tendo em vista o que me motiva e o que eu quero para ele, como eu vou me encaixar no mundo, qual a melhor forma de me encaixar no mundo. E aí a gente passa para questões mais práticas, né, de classe, de raça, através de como eu vou chegar no que eu quero. Né? Sendo um guerreiro, sendo um estudioso, sendo... eu quero ser uma pessoa para ajudar os outros, você é um clérigo, então, você é altruísta, vou estar ali lá atrás, só dando suporte para que os outros brilhem, entendeu? Porque o herói, como tu disseste, ele não é aquele só que está lá na frente brilhando. Entendeu? Tem uns heróis de bastidores, sabe? Tem o herói que está lá curando, tem um herói que vai lá e corre o risco de levar uma fireball na cara quando vai abrir uma porta errada, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falei, o herói, ele tem o heroísmo tem vários aspectos, né? Tem várias facetas. Né? E aí, cara, essa esse pré-arranjo, ele é fundamental na criação do teu personagem, do teu herói, né? Assim, voltou para resto. Eu acho que tem muita questão de ocasião também, né? Do cenário que você tá, por exemplo, eu boto no arquivo X, o Mulder é o herói. O Mulder e a Scully são os heróis. O que eles fazem? Investigar o sobrenatural. Mas qual a motivação real do Mulder? Por que ele entrou no arquivo X? Sim. Por causa do sequestro, da abdução da irmã dele, da Samantha Mulder. Então, e é exatamente o que você falou, você envolver. Tem um outro RPG que eu acho bem interessante, que pega meio que uma alusão com Supernatural, que é o iHunt. Né? O iHunt é um aplicativo de caçar monstros. Então, assim, por que você caça monstros se isso é perigoso? Eu caço, e assim, a ideia do jogo, na verdade, do iHunt é você caça monstros porque tem boleto no fim do mês pra você pagar, meu amigo. Então você aceita caçar monstros porque o cara fala, vou pagar R$2.500 se você me livrar dessa uma penada que tá me assombrando aqui. Livrou, ganhou os R$2.500, ajudou a pagar alguma coisa no aluguel. Mas assim, tem aquela galera que tá no aplicativo por causa do quê? Adrenalina. Eu tô nessa por causa da adrenalina que me gera. Ver o desconhecido enfrentar ele e ganhar, isso me dá adrenalina. Eu tenho dinheiro, não preciso disso. Então tem essa motivação também, tipo, você ser herói. Por causa de outros é a questão de herança, né? Se a gente for
fazer alusão às séries, Buffy, a Caça-Vampiros, Supernatural, é tipo assim, o trabalho da família é o que ela foi a escolhida, né, para ser, então acho que tem muito esse aspecto, e isso pode ser explorado em qualquer jogo. A gente tava falando de fantasia medieval, mas espacial, mundo moderno, né, então eu acho que são essas as características, assim, e aquela coisa de momento, às vezes você não é o herói. Eu acho que como o Antônio começou com a D&D, que nem eu, ele deve conhecer um pouco a história de Forgotten Realms, que tem uma trilogia que é bem famosa, que é a trilogia Avatar, e tem um personagem que vai se ascender, para quem conhece a história, que é o Celeborn Lionsbane. Ele se ascende depois a um deus, ao cargo de um dos deuses, né? Dos mortos, né? Isso, ao deus dos mortos, mas ele, na verdade, ele era um mercenário que sofria uma maldição. Tudo que ele fazia, ele precisava receber algo em troca para fazer. Então, por exemplo, salvar uma vida, realizar um trabalho, ele tem que receber algo. Ele era um mercenário por causa da maldição, e não por opção. Porque foi a maneira dele poder falar assim, beleza, eu faço isso, mas o que eu ganho em troca? Porque quando ele não recebia, ele se tornava eu acho que era um leão mesmo, era um Air Lion da vida, e tirava uma vida para pagar o débito que ele não recebeu, né? Então, assim, é interessante. E ele se tornou um dos maiores heróis da história. Depois ascendeu-se a um deus, né? Na trilogia Avatar, que os deuses caminharam na Terra, ele, a Mistra, né, toda a Midnight, que se torna a nova deusa da magia, né, e o Cyric, todos eles ascendem a deuses, né, se tornam, de certa forma, heróis na história. Então, isso é interessante também, esse aspecto. Isso se passa antes do tempo das perturbações? Antes do tempo das perturbações. Justamente quando os deuses caminham, que vai ocasionar o que é o Time of Troubles, né? Que pra mim é a época que, assim, eu mais me apaixonei pela história de Forgotten Realms. Eu li essa trilogia e praticamente é um Senhor dos Anéis do universo de Forgotten Realms, que os deuses são expulsos do panteão dos deuses, viram avatares, caminham na Terra, e aí tem tudo que acontece, que vai acontecer depois, a área de magia morta, né, de magia selvagem e tudo mais. Aproveitar que a gente citou aqui alguns personagens icônicos, bora que daqui nome a alguns, considerando as classes clássicas de D&D. Por exemplo, eu, de ladino, apontaria logo de cara o Robin Hood, que é um ladino que age de forma heróica. Ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Também temos aí o Aragorn, que é um ranger que atua como um herói tentando libertar a Terra-média Pô, qual é o nome lá do inimigozão lá? Esqueci o nome. É o... Sauron. Pô, fugiu o nome. Tá aí. Temos aí a figura do Ranger. Aí, Júger, que exemplo tu darias de herói? Um personagem ficcional aí bem marcante para guerreiro. Para guerreiro? Isso. Rapaz, deixa eu pensar. Porque assim, as minhas referências não são muito convencionais, né? Porque eu sou muito anti-herói, na verdade, sabe? Tipo, se eu fosse... o meu próprio nome, tu já sabe que é um anti-herói. Né? Meu próprio apelido, por assim dizer. Mas um herói guerreiro, deixa eu ver... Aí, o personagem do Gladiador. Tá aí, boa. Né? Muito bom. Que lutou, deu a vida para restaurar o bem comum. Muito bom. Seria um exemplo. Tá, agora é minha vez de colocar o Mali na frigideira. Mali, vai lá. A classe que eu coloco para ti, mago. Que mago? Não vale o do Senhor dos Anéis, tá? Não vale o Gandalf, né? Não vale o Gandalf. Cara, que mago eu colocaria nessa história? E se torna um herói. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas não vou usar o Gandalf. Você tá falando de filme, né? Não precisa Pode ser de desenho livro. também, é personagem ficcional. Personagem ficcional, né? O mago, primeiro que eu colocaria o Elminster. Boa. De Forgotten Realms, que seria um clássico. E eu botaria também, talvez, o tataraneto dele, que apareceu no filme do Dungeons and Dragons também, que apesar de ser um blefão, no final ele se mostra mesmo um herói. Ele é aquele herói que, assim, ele tá com um grupo,
que ele mostra no final não é pelo dinheiro, mas é pela honra, né? Pela honra que ele tem, que ele tem a galera que trabalha com ele, né? Muito bom. E eu ainda faço a menção ao Presto do Caverna do Dragão. Sim, Presto. Ele tem muitos atos heróicos. Tem. Última virada, última rodada. Jugger, pra ti agora. Priest ou Healer, se tu preferires, que tua recomendação tu faria? Porra, agora pegou. Priest. Rapaz. Famoso. Eita, agora não me vem nenhum na cabeça. Enquanto então tu estás pensando, eu vou jogar outra na frigideira pro Mali. Mali, Paladino. Porra, Paladino. Paladino. Pô, se fosse Ranger, eu iria falar o Dritz, né? Mas Paladino... Paladino... Não, Paladino eu tenho... Acho que eu tenho um legal, calma aí. Deixa eu lembrar o nome dele agora. Rapaz... Antes da gente começar a gravar, eu tava pensando, dá pra gente fazer uma brincadeirinha aí de recomendar personagens ficcionais para classes icônicas. Paladino, deixa eu lembrar o nome dele. Tem o Paladino, que é um cavaleiro medieval, né? Mas eu consideraria Boa! pelo comportamento dele, talvez. Acho que é Coração de Cavaleiro. Com o Heath Ledger. Eu não lembro o personagem dele. Pra mim, ele é um paladino. Ele se comporta... eu lembro do sobrenome dele, falso, que era Liechtenstein. Isso, William. Liechtenstein, uma coisa assim. Que é um filme que eu gosto muito. Então, eu também gosto muito desse filme. Legal. Eu acho que ele seria um paladino... Clérigo, eu vou ficar te devendo, cara. Eu não lembro de nenhum clérigo marcante assim, cara. Tá bom, se tu lembrar até o final, pode citá-lo, não tem bom. problema. Então é isso. Agora, vamos à fase de relação com os comentários das redes sociais. Eu pensei que você ia perguntar de heroínas também, que eu fiquei curioso agora. Manda, que se você tiver uma, pode falar. Uma heroína, e aí talvez o Juggernaut vai gostar, porque ao mesmo tempo que ela é heroína, ela é anti-heroína, mas eu considero ela as duas coisas. Seria a Ripley. De Alien, de toda a saga Alien. Porque, assim, ela não pediu esse trabalho, ela só estava cumprindo o trabalho dela, e no final, principalmente no Alien 2, no Aliens do Resgate, né? Ela é a grande heroína. Diga-se passagem, ela dá conta de um pelotão inteiro de Mariners. Porra, todo mundo se arrebentando e ela que tem que assumir a parada. Caramba! E a outra que eu diria, aí é de uma animação, é a Valente, de Brave. Boa. A Valente de Valente, né? Sim. Muito bom. A Merida de Valente, isso. Jugger, quer indicar alguma heroína? Joana Dark. Boa. Perfeito. Que é um bom exemplo de paladina, inclusive. Exatamente. Exatamente. Não chegou na Clériga, mas na Paladina já. Boa. Bom, enfim, vamos agora ao momento em que eu lancei a pergunta tema do podcast de hoje nas redes sociais. E coletei algumas manifestações que eu gosto de compartilhar aqui para eu ler para vocês e vocês comentarem em cima. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Abrir aqui rapidinho. E do Facebook temos a manifestação do Luciano Bastos, que respondeu o seguinte: existem muitos elementos mecânicos em diferentes jogos de RPG que tentam responder essa pergunta, mas acredito que a boa e velha criatividade e sensibilidade resolvam dar ao narrador informações para ele trabalhar com o PC, no caso personagem do jogador, se conectar com os outros personagens através de laços pessoais e interesses, criar uma personalidade para o personagem do jogador que possa ser sentida pelos outros jogadores. Esses elementos enriquecem a experiência de todos e beijos no coração pessoal. Jugger, o que tu acha que o Luciano comentou? Cara, é perfeito. É o que a gente estava falando. Exatamente. O que motiva o teu personagem e a causa da motivação do teu personagem.
entendeu? E assim, o que ele está dizendo? Deixa só dar uma pincelada e deixa aberto para que não só o mestre, mas os próprios jogadores interajam, sabe? Descubram como é que o cara é, e inclusive, eu saquei que aquele personagem ele é arrogante. Então eu vou aproveitar e vou criar situações na própria narrativa, às vezes até o próprio jogador. Uhum. Eu já cansei de estar em campanhas que o meu personagem queria matar o personagem do coleguinha ali. E eu criei situações, o mestre fazia narrativas, eu me aproveitava da narrativa para tentar mandar o cara para a terra dos pés juntos. Entendeu? E assim, é claro, estou ilustrando, a gente está meio que fugindo um pouco do herói, mas acaba que eu estou falando aqui de jogadores de RPG, entendeu? E a gente não é herói todo o tempo. A gente tem desavenças dentro do jogo, desavenças, até mesmo porque quando tu crias o teu herói, tu montas a personalidade dele, isso não quer dizer que ele vai ser harmonioso com todos os outros. E isso que eu acho legal, essa questão da diferença, a gente poder trabalhar as diferenças entre os jogadores é importante até para a própria narrativa. Entendeu? Então, isso que ele está falando é bem isso que a gente comentou aqui, sabe? Só é a cereja do bolo, por assim dizer. Muito bom. O próximo comentário agora é do Diego Ferreira, que disse: fazendo um bom histórico detalhando as características psicológicas do personagem, a skin, maneirismo e a forma de se relacionar com o mundo. Porém, não adianta fazer tudo isso se o narrador não focar em interpretação. Eu acho interessante essa fala do Diego, e aí quem vai aqui comentar é o Malen, que muitas das vezes algumas pessoas narradoras se esquecem da construção do personagem e aí fica aquilo ali meio que relegado ao esquecimento, não dando vida ao personagem que o jogador previamente colocou. O que tu acha disso, Malen? Eu acho que assim, tem muito narrador, é justamente o que eu estava falando, que tipo de experiência você vai querer vivenciar naquela one shot ou naquela campanha. A primeira coisa eu acho que tem que ser alinhada, que é entre o narrador e os jogadores, porque assim, a experiência tem que ser prazerosa para todo mundo, né? Tem que ser uma experiência legal, não é só o narrador que tem que achar que a campanha dele está sendo mega divertida. Se os jogadores não acharem que está interessante, porque eles estão gastando o tempo deles indo para aquela mesa. Então, é algo que pode ser alinhado, né? Que hoje a gente vê que tem a sessão zero, que não existia antigamente, justamente para você alinhar as expectativas e trabalhar isso. E realmente, tem, por exemplo, o jogo que o cara vai falar, cara, o jogo é focado em roll, é só rolar dado. É você falar atributo e rolar dado. Então, cadê o play? Não tem play. E aí é uma característica, às vezes, do jogo, mas eu vejo que mais do que o jogo, até pela experiência que eu tenho, é uma característica do narrador não querer focar no roleplay. E aí, assim, você percebe bem essas características marcantes quando, para aquele narrador, tá muito legal quando você fala, eu vou fazer um cheque de percepção. Rolou o dado e fala, tirei tanto, passei. Não, como é que você fez esse cheque de percepção? Como é que você está se comportando? Isso é trabalhar a questão da interpretação, trabalhar o play no meio do jogo, né? Se o cara só quer que você role dado, role números, ele realmente não tá pensando nisso. E assim, todo o trabalho que aquele jogador teve, fazendo as características psicológicas, descrevendo tudo, montando a background, não vê que o narrador está se aproveitando disso para enriquecer a história, é broxante. A verdade é essa, né? Mas assim, existem narradores que a característica deles é essa, eles não querem ir por esse caminho. É como quem começou no AD&D ou quem começou nos RPGs mais antigos sabe quem era o mestre de jogo. O mestre de jogo ou DM, nome que for, era aquele cara que estava em cima do pedestal e olhava de cima para baixo os outros. Eu sou o Deus Supremo, eu mando aqui e a minha história é essa e vocês vão seguir ela. Do tipo assim, não tem outro caminho. Do tipo, vai fazer a missão? Não. Ah, então vocês estão presos. Foram para prisão. Pronto, o cara não dá brecha nem para os jogadores falarem o caminho e tudo. Tem narradores que são assim, e é uma experiência muito broxante. Então, eu acho que a colocação dele está perfeita, né? Se o narrador não foca em interpretação, ele não tem interesse nisso, nesse tipo de experiência na história dele, e você perceber, aí eu faria a pergunta, por que eu estou jogando esse jogo? Não faz sentido. Esse não é o narrador para mim.
porque eu gosto desse tipo de experiência, né? Eu queria só fazer uma complementação. Claro. O Ricardo foi muito feliz no que ele colocou, e eu complemento com a seguinte questão. O narrador, no final das contas, ele tem que ter o bom senso de identificar esses pontos. Como é que a campanha vai se desenrolar? Porque, assim, o Ricardo focou no narrador, mas eu quero focar também no player. Porque tem player que não tá nem aí para background. Disse, porra, eu quero montar um guerreiro para matar, pilhar e destruir, e ponto. E vou me divertir assim. Entendeu? Então, assim, em última instância, eu acredito que cabe ao narrador o papel de identificar esse. Porque, assim, óbvio, o ideal seria, né? Eu tenho uma mesa onde todos os jogadores são interpretativos, interagem, e, sabe, participam da trama e tudo. Mas nem sempre isso acontece. Tem vezes que tu tens um grupo de amigos, vamos jogar, vamos. Tu tem aquele cara que prioriza a interpretação, e, porra, o meu personagem, ele é assim, ele fala gago, ele tem um defeito assim, assado, e a pessoa se realiza interpretando um personagem assim. Mas tem o parceiro do lado, que é colega dele de 20 anos atrás, que, não, meu irmão, eu quero baixar a porrada, eu quero rolar dado, eu quero poder rolar 2 e matar, alcançar uma CA absurda, entendeu? Eu quero poder. Tudo bem, o cara se diverte assim e o outro se diverte interpretando. Então, assim, vão haver momentos em que vai ter o farelo para satisfazer um. Farelo, viu, Ricardo, é uma expressão nossa aqui. Vai ter a briga, vai ter o combate, o conflito, a rolagem de dados. E vai ter um momento que, pô, o cara vai interpretar, olha, essa situação aqui, como é que tu vais interagir e tudo, entendeu? Então, assim, é o bom senso do narrador de administrar essas diferenças, né? Para que, no final das contas, todo mundo se divirta. Eu acho que é justamente o bom senso e deixar isso alinhado. Porque, por exemplo, como você falou, o que eu tinha comentado da sessão 0, né? Mas também deixar alinhado, como você falou, o bom senso. Então, por exemplo, se o narrador só eu quero matar, quero pilhar e rolar dados, se o jogo que ele vai jogar, por exemplo, é um jogo investigativo, não vai ter isso. Então, é o bom senso dele saber entender assim, cara, eu queria falar que, para mim, dessa vez não vou jogar com vocês porque eu não tenho interesse nisso. Então, também tem esse bom senso desse lado, que é do tipo assim, vai ter matar, pilhar, destruir? Não, cara, é investigação. É Call of Cthulhu. Você geralmente não mata, você foge. Então, é assim o jogo. Topa? Topo. Então, assim, também enrola esse bom senso tanto do lado do narrador quanto do jogador de entender. Exato. Essa experiência não é para mim. É como eu falei, a experiência tem que ser agradável para todo o grupo. A expectativa tem que ser alinhada. Né? Eu sempre falo isso. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma mesa do Cordel do Reino do Sol Encantado, do Pedro Borges, eu chego pra galera e falo, cara, é baseado no universo de Ariano Suassuna, naquele universo ficcional de cordel, de literatura de cordel e tudo mais. Encara? Não é o jogo para mim. Então, beleza, sem problema. Próxima sessão eu te chamo, mas hoje vai ser isso. Né? Então, acho que são os dois lados. Mas eu concordo com você. Tem também o bom senso do próprio jogador. Vai ter esses momentos? Não, vai ter esses momentos na nossa aventura. Então, beleza, vou ficar por esses momentos, né? E aí todo mundo trabalhar e entender isso. Concordo contigo. Cara, só aproveitando, já que a gente está falando em tanto sistema nacional, vocês já ouviram falar daquele Rio 1710? Uhum. Inclusive, eles Foi estiveram lançado aqui no pela canal. prefeitura, né? Foi. Exato. Eu não cheguei a ler ainda, eu baixei, mas eu vi. É interessante, porque assim, ele mistura a questão histórica, né, da época, com alguns toques assim de sobrenatural e tal, e aí tu podes fazer coisas assim bem legais, cara. O Rafa Lima, lá de Natal, ele tinha feito não sei se vocês conhecem, o Nova Amsterdã, que misturava, que era o nome antigo de Natal, né, na época, e mistura um pouco do universo Lovecraftiano, né, dos misticismo, com o Rio Grande do Norte também, que tem muito essa pegada, que é bem legal também. Muito bom. Só para complementar o que os meninos já comentaram, tem aí uma coisa que já
pautamos isso várias vezes aqui, não só no podcast como no canal, que é sessão zero e a troca que a gente chama de contrato social, que é a gente concordar com as expectativas e coisas que não desejamos ver nos jogos. Isso é importante fazer lá na sessão zero, que foi já comentado aqui várias vezes. Importante isso que vocês comentaram. É sempre bom reforçar isso. Eu ia pegar aqui meu bonequinho para mostrar, que eu uso quando faço X-Cards, que é um Cthulhuzinho em miniatura, para o pessoal usar de X-Card na mesa. Boa. Vamos agora ao próximo comentário, agora direto do Instagram. E quem vai comentar agora é o Jugger. Quem comentou foi o Eduardo Silva, que disse: pensando nos defeitos, ele é metódico demais, não gosta de sujar as roupas, fica estressado quando não dorme de tarde. Essas características são simples, mas ajudam a dar uma realidade no personagem e garantem boas risadas na hora do play. Olha aí, Jugger. Esse aí é elfo. Olha aí, Jugger. Aqui, o Eduardo focou mais nos defeitos do personagem, para enriquecer e dar vida a ele. O que tu acha? Pois é, eu acho isso ótimo. Porque assim, eu sou um herói, mas não significa que eu sou o ariano, desculpando o termo, né? Que eu sou o bonitão, que eu sou o cara másculo, fortão. Não, pô, eu posso ser um herói, como eu disse, com uma orelha cortada, eu posso ser herói com uma cicatriz, eu posso ser herói gago. Eu já fiz um personagem gago, porra. Eu já fiz um personagem que troca o R pelo L, entendeu? Porra, isso é muito legal, cara. É muito legal, porque diverte, né? Dá um toque de humor no jogo e ajuda a trazer, a humanizar o teu personagem, assim, no sentido de ser, né? Perfeito, é isso aí. O herói não é só um rostinho bonito. Claro. Próximo comentário é do Tartaruga Cósmica. E quem vai comentar essa aqui é o Mali. O Tartaruga disse: com muita leitura, eu sempre busco referência na literatura e no cinema, e criar algumas peculiaridades e defeitos. Isso deixa ser herói mais vivo ainda. Olha só, Mali, ele está trazendo aqui referências da literatura e cinema. Isso quer dizer que a gente nunca fez isso no RPG, né? Mentira, a gente faz isso o tempo todo, não é, Mali? É verdade. Não, a referência dele tá maravilhosa, né? Só aproveitando um adendo no anterior dos defeitos, o GURPS ele explorava muito isso, né? Que você tinha aquelas peculiaridades para você tentar equalizar os pontos, e aí você botava mascar chiclete, usar boné, falar dormindo, que eram características que davam vida ao personagem. Era muito engraçado. Teve um amigo da gente que uma vez jogou com um ecoterrorista, e ele era super discreto, não falava nada dos atentados que ele fez, mas quando ele dormia, ele falava dormindo. E teve uma vez que ele falou. E ele falou que ele tava desacordado numa ambulância. Então, o final da história não foi muito bom pra ele, não. Deadlands faz isso também. Deadlands também, né? Deadlands tem isso, né? Tu tens vantagens e desvantagens. Né? Que aí tu tens que pegar um ou outro e fazer essa equalizada. Uhum. Muito pois bom. É. Eu acho que a literatura, as referências, né, tanto no cinema, nos quadrinhos, nas mídias mesmo, né? Na literatura, cinema, quadrinho, tudo mais, na música, às vezes, até mesmo, é muito legal. Dá uma vida, dá uma característica, às vezes, marcante para o seu personagem, dá um flavor a mais. Tira ele da mesmice de você só pegar o livro e fazer aquele preenchimento básico, né? Dá o corpo para ele, dá alma para aquele personagem. Então, por exemplo, eu sou um cara, eu sou um assassino por natureza, e quando eu tô comentando meus assassinatos, eu tô escutando música clássica, por exemplo. Você já deu uma roupagem totalmente diferente. O cara bota um headphone na vida, bota um fonezinho, começa a tocar música clássica e sai lá de cima de modo sniper, matando as pessoas. E assim, deixou de ser um assassino comum para virar algo que deu um corpo para ele, né? Isso aí é muito legal. Fiz muito isso. Eu acho que principalmente quando a gente começa a jogar D&D, quando a gente começou, que não tinha tanto RPG assim, você procurava a inspiração. Quero fazer um Ranger. Meu Ranger vai ser inspirado em quem? Vou fazer inspiração baseada em Robin Hood, né? Vou ser um ladrão. Vou fazer a inspiração baseada, ele é meio sombrio e tudo, em Zorro, que era assim, você procurava as referências que você tinha na época para incorporar um mago. O mago na época vou fazer no Gandalf, vou fazer no Merlin, né? Então, assim,
A busca de referências é algo muito comum e mostra, para mim, o mais gostoso do RPG, que é a questão de que ele incentiva você a pesquisar quando você quer dar vida. Ele incentiva você a correr atrás de conhecer um pouco. Né? Não, eu já vi gente fazer o Presto. Uhum. O Presto, tá? Eu sofro uma maldição que toda magia que eu lanço, ela é como se eu estivesse numa área de magia caótica, selvagem. E ele Uhum. jogava o dado, cara, e porra, deu merda. Fudeu, danou-se. Boa. Então vamos ao próximo comentário, agora vindo lá do Threads. Foi do Joca Jasper, que disse: use um diamante no valor de 25 mil moedas de ouro e um pergaminho de ressurreição maior. Para mim, a vida de um personagem emerge quando o jogador consegue ler a ficha e tirar dela as minúcias do seu personagem. Por mais simples que ele possa parecer, para mim, dar vida a um personagem está antes de atuar, criar vozes, trejeitos e manias. Entende a essência do personagem. Olha só que interessante a posição do Joker. Ele foca mais nessas coisas simples que ajudam a dar vida ao personagem. O que é que você acha? Mas cara, é aquele ferramental que a gente está tecendo aqui, né? Ele fala, na verdade, aqui, pelo que eu entendi, nos dois pontos, né? Primeiro, de onde ele vem, né? Os trejeitos dele, como é que ele vai ser, como é que ele vai falar, detalhes do corpo, de personalidade, entendeu? E quando ele fala com relação à ficha do personagem, eu acredito que ele esteja se referindo àquela questão da segunda parte. Em qual classe, em qual raça, aquilo que eu quero para o meu herói se encaixa melhor. Entendeu? Uhum. E é isso. Acho que de uma forma geral é a montagem, é isso, né? Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora vindo direto do WhatsApp. O primeiro foi do Ratoruja, do canal O Ratoruja, que disse o seguinte: dando defeitos a ele, pois ninguém é perfeito. E os defeitos, falhas e cicatrizes fazem o personagem ainda mais vivo e crível. Malen, quantas cicatrizes você já fez questão de colocar nos seus personagens? Cara, tinha um personagem que a inspiração dele era um personagem de Cyberpunk. Foi um jogo onde praticamente todos os jogadores eram justiceiros. E a gente estava investigando a mesma situação. E o meu personagem, ele era o Frank Logan. Eu tenho até o desenho dele. Era uma mistura de Wolverine com Frank Castle. Né? Então, assim, tinha muitas cicatrizes. Né? Então, assim, foi um personagem bem desafiador. Né? Que ele tinha, eu botei porque ele tinha trauma de guerra, né? Então, é aquilo que eu falo, né? Na sua experiência, o que você quer vivenciar com aquele personagem? A menina que eu falei que, a Sorcerer, né? Que eu tinha feito, que a família dela tinha sido dizimada pelos Magos Vermelhos. Quando ela se viu sozinha, porque ela era mais nova, ela passou a conviver entre lobos. Então ela vivia ela não sabia se portar entre outros seres, porque ela cresceu vivendo com os animais. Então ela dormia parecendo um animal, ela agia, mas isso fez aguçar o sentido dela e foi uma experiência que eu escolhi ter. O Antônio comentou a questão do jogador lá no estilo do Presto. Teve uma dessas campanhas que eu falei, cara, eu quero um mago, eu quero um sorcerer com magia selvagem. Então, toda vez que eu lançar magia, eu vou rolar essa tabela. Por que você vai fazer isso com você? Eu quero vivenciar essa experiência, eu quero ver como é que é isso. Né? Então, assim, você colocar, dar defeitos, dar cicatrizes, por exemplo, jogar com um personagem com uma deficiência e tudo, é um desafio de se pôr num outro corpo, né? Você sabe que isso talvez não vai ser tão, como é que eu posso falar? Não vai ser, a experiência não vai ser tão positiva para você, por exemplo, quanto uma pessoa que não tem uma deficiência. Mas foi uma escolha sua de se colocar ali para vivenciar aquela experiência. Né? E cria personagens ricos, cria histórias ricas.
E eu acho isso sensacional. Você fazer isso. Concordo com ele quando ele fala, o personagem fica mais vivo, é mais crível. Um personagem que tem traumas, que tem que lidar com ele, ou que tem uma deficiência, e tem a história por trás daquela deficiência. Não é só falar assim, eu não tenho um braço, né? Ou, por exemplo, eu sou um cadeirante, mas você criar a história do que aconteceu, você é assim de nascença, você sofreu um acidente, né? E isso torna-se, na minha opinião, até um desafio para o próprio narrador, porque nem todo narrador quer uma pessoa com deficiência no jogo dele, que vai falar, cara, o que eu vou fazer com esse cara? Né? Então, eu acho que é uma maneira muito legal, a sugestão do Ratoruja, que inclusive estava no DOF, conheci o DOF lá também, estava lá. E assim, eu penso que essa questão, ela não é obrigatoriamente Sim. Tem que vir com a criação do teu personagem. Isso pode, inclusive, essas situações de falhas e cicatrizes serem adquiridas no decorrer da campanha. Eu já vi personagens que, tipo, sofreu uma situação, sofreu uma queimadura com ácido e tal. Incorporou, né? Incorporou. Aí disse, não, vou te curar. Não cura. Deixa assim. Eu quero ver e lembrar do que aconteceu. E aí ele aí muda a forma de interação dele com o mundo, porque Sim. a partir daquele momento. Eu achei começa a criar um novo comportamento, uma nova forma de interação. Isso é legal. Eu passei por isso naquela campanha Horror do Expresso do Oriente, do Call of Cthulhu. Você começa com o personagem, quando você começa a campanha de Cthulhu, mas o personagem que termina a campanha é uma pessoa completamente diferente por causa do que você viu, por causa do que você vivenciou, por causa do que você sofreu. Você não é aquele cara, eu sou Indiana Jones que vai pra cima do perigo. Você é o cara aqui do tipo, uou, calma. De que perigo a gente tá falando? Agora, assim, só relembrando, eu acredito que, por exemplo, essas questões, elas são parte de um processo. Tu nunca começas querendo te descolar dessa forma, querendo vivenciar uma situação que te é alienígena. Isso vai acontecendo conforme tu vai adquirindo experiência e tu vais querendo experiências diferentes. Porra, eu joguei aqui com um guerreiro e tal, um marretão, bati pra caramba, me diverti. O que mais vai me divertir? Isso. Fazendo o que mais eu vou conseguir aproveitar aquela campanha. E aí tu começas essa separação do eu para as infinitas possibilidades que existem, né? Eu acho que é exatamente o que você falou. Ninguém, na primeira vez que vai jogar uma sessão de RPG, vai falar, eu quero ser um cara com problemas, Não, cara, mas assim, à medida que você vai jogando RPG, você vai criando a maturidade normal mesmo, você vai falar, que tipo de experiência eu quero vivenciar agora? Né? E é exatamente o que você falou, é isso aí. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, que é da Aika Mazaki. Ela disse, depende. Se a pessoa for uma novata, é interessante basear o herói em si mesmo para ser mais fácil de interpretar. Mas se não, coloca tudo que você é e taca fogo na mesa. Você não é, né? Tudo que você não é e taca fogo na mesa. Eita caramba, que decisão caótica. Jugger, o que tu acha disso? Mas é isso que eu estou falando, cara. A gente quando começa, sempre está ali, juntinho do ego, do eu, de como eu sou, da minha personalidade. E com o passar do tempo, tu vai querendo experimentar coisas novas experiências, novos modos de jogar o RPG. Aí, nesse caso, por exemplo, eu nunca consegui fazer um caótico mal, por exemplo, que é o que ela está fazendo, tocar fogo e, dane-se o mundo. Eu nunca consegui fazer, porque já é um descolamento muito grande da minha personalidade. Até porque deixa de ser herói, né? Pois é, mas assim, vamos lá, tá, um caótico neutro, por exemplo. Sim. O mínimo, o máximo possível que tu pode dizer além. Não é da minha personalidade, e assim, eu já tentei algumas vezes, aí não me satisfez, eu ainda não consegui esse nível de maturidade RPGística, por assim dizer. Mas, enfim, tem gente que dá, beleza. Muito bom. Vamos ao próximo comentário,
que é deixa eu baixar daqui, pronto, que é do Thiago, lá do Associação Dungeon Belém, que disse o seguinte: pense no tom da mesa que você vai jogar. Arquétipos ajudam a entrar no personagem. Depois adicione nuances, pode ser características suas, de conhecidos ou até de outros personagens ficcionais. Tenha em mente que quanto mais defeitos seu personagem possuir, mais camadas ele ganha. Se desafie utilizando personagens que fogem do seu habitual. Lembre sempre que o objetivo é criar uma história divertida, dramática ou sombria. Quase sempre seus personagens terão um pouco de você. Saiba gerenciar isso. Se você for uma pessoa legal, tudo fica mais fácil. E por último, você não jogará sozinho. Se possível, tente incluir a história dos outros jogadores na sua. Interaja com todos. Vocês podem até combinar suas histórias de origem. Isso eu acho legal, pegando essa parte final do Thiago. Combinar histórias para o grupo já ter algum nível de imersão de relacionamentos interpessoais. O que tu acha disso, Malen? Isso é justamente o motivo principal da sessão zero. Que todo mundo está se conhecendo, todo mundo está sabendo um pouco da história um do outro, e nesse momento do tipo, cara, a gente podia ser primo, a gente podia ser irmão, a gente poderia ter crescido junto, né? A história vai surgindo daí. É o momento de você trabalhar e fazer essa união. Né? Achei legal, Valão, deixei as nuances para depois, as características de suas ou de conhecidos. Isso é algo que, inclusive, muitos escritores e roteiristas trabalham quando fazem. Eles sempre se baseiam em alguém que conhece, alguma característica, né, que alguém conhece, um personagem quando tem um personagem fulano de tal, ele é inspirado em alguém que eu conheci. Eu vi uma vez uma entrevista do Terry Crews falando do filme As Branquelas, que ele falando que o personagem que ele fez foi baseado num jogador que ele jogava com ele, um amigo dele, de jogo da NFL. Ele não falou quem era, mas ele falou, cara, quando me falaram desse personagem, você vai fazer o Latrell, ele é assim, ele falou, já sei como vão ser as características dele. E aí ele baseou no cara que ele conhece. Então, assim, é algo muito comum, né? E você puxar um pouco do que você vê, que às vezes pode ser um pouco estereotipado, esquetipado, mas, assim, é uma visão que você tem e que dá uma vida ao seu personagem, né? Mas a sessão zero é justamente essa parte de unir histórias, eu acho extremamente importante. Que pode acontecer na sessão zero, mas pode acontecer depois, né? Você pode depois, de repente, botar que vocês têm um personagem, um conhecido em comum, né, que vai acabar aproximando até você e o outro personagem mais ainda, caso vocês não tenham um laço, né? E tem RPGs, como a gente bem sabe, que já pedem isso de início, né? Já pedem para amarrar o que você tem com um dos jogadores, né? Pedem para amarrar uma característica do tipo assim, como é que é seu relacionamento com fulano de tal, né? Recentemente eu joguei o Roots, ele tem essa característica de você escolher um jogador para amarrar a sua história com aquele jogador, né? Com o mercenário, uma espécie de mercenário, né? Como você, né? Então, assim, eu acho isso muito legal. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, que, se eu não me engano, sim, é o último de hoje, que foi do Matheus Tiamat, que disse: crie problemas para o personagem. Para quem mestra, será útil para criar e levar à mesa histórias envolvendo os problemas. E para o próprio jogador, ajuda ao desdobrar o problema em explicações sobre ele, embora deixar alguns vagos também seja interessante para se descobrir e desenvolver em mesa. Exemplo, sou perseguido pela facção dos magos do caos. Isso é um problema. Mas por que é perseguido? Fez algo ou é injustiçado? Quem sabe carregue algum item que interessa a eles. Quem sabe sua mãe era uma maga do caos, mas ao deixar a facção passou a ser perseguida. Muitas possibilidades a que escolher poderá ser ainda mais desenvolvida. Joger, o que tu acha dessa? Assim, eu até expandiria, né? Uma questão que tu pode criar não é só problemas, tu pode criar várias coisas para o teu personagem e para dar pano para manga para o narrador trabalhar. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando, é o histórico não tão bem amarrado do teu personagem, sabe? Dá uma pincelada no teu histórico,
deixa algumas brechas, tu podes até direcionar, porra, eu vou aproveitar esse aqui e tal, vou ter esse problema, e o narrador vai e desenvolve. Acho que assim, não precisa ser problema. Na verdade, o narrador, que é malandro, né, ele se aproveita de qualquer brecha que tu deixar. Isso é fato. Todos aqui são narradores. Então, atire a primeira pedra aquele que nunca se aproveitou de uma situação, de uma brecha da vida do personagem para criar uma situação vexatória, engraçada, que deixa o cara de calça curta, não é verdade? Então, assim, as possibilidades são N. Qualquer brechinha, qualquer rabo de saia, tu já te aproveita para deixar ele de cueca arriado. Ainda agora eu vou aproveitar aqui, já que é o último, eu vou também aqui instigar o Marley. Marley, ele citou aqui uma ideia muito parecida com o que tu falaste ainda agora, da irmã do teu personagem. Só que aqui era a mãe. A mãe era uma maga do caos. Muito parecido com aquilo que tu citaste, que o teu personagem achava que a irmã estava morta, mas pelo contrário, estava viva e doutrinada pelos magos. Olha só que interessante. Exatamente. E, assim, por exemplo, essa questão do mago é um problema. A questão da irmã não é um problema. É uma coisa boa, mas que dá uma nuance nova, assim, porra, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que encontrar ela, eu tenho que buscar ela. E abre um leque de decisões e possibilidades. Sim. Então, gente, tudo isso, todos esses comentários das redes sociais, as manifestações que o Ricardo, que o Jugger deram, assim como eu, podem ajudar vocês que estão nos assistindo ou nos escutando a dar vida ao personagem heróico de vocês. Lembrando, personagens heróicos. Não estou dizendo que o personagem precisa respirar e estar 24 horas realizando feitos heróicos. Mas, em algum momento, ele vai priorizar os outros acima de a si mesmo para fazer o bem a eles. Então, pensem como vocês vão dar vida aos seus heróis. Partindo desse ponto, vou deixar aqui um momento para o Marley e o Jugger darem suas considerações finais sobre esse tema de dar vida a um herói. Eles vão aí falar as últimas palavras, algo que eles pensaram, mas já passou o ponto, não passou, agora é o momento de trazer à tona esse pensamento. Depois, dizer onde é que vocês poderão ser encontrados nas redes sociais e o que vocês estão fazendo para serem seguidos, e por fim dizer um até logo. E eu peço para o Marley começar. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né, das características. A gente falou a questão da sessão zero, a gente falou de montar uma background do seu personagem. Aí eu tô falando isso mais para jogadores. A sessão zero seria para jogadores e para mestres, mas para jogador, montar uma background, mas como a gente falou, deixar brechas para que o narrador possa explorar. Se você não deixar brecha, não se preocupe que o narrador, como foi dito aqui, ele vai dar um jeito de encaixar, né? Mas se você deixar algumas nuances para que ele possa te surpreender, vai ser bem mais divertido, isso eu te garanto, né? Procurar inspirações quando está montando o seu personagem, em personagens que você gosta de filmes, de quadrinhos, de letras de música, ou até mesmo de séries de TV, é sempre uma boa, né? Para procurar aquela inspiração. Pô, tô querendo fazer uma pegada meio Indiana Jones, mas eu tô querendo fazer um Indiana Jones misturado com fulano, e aí vai dando aquelas nuances e aquelas características para o seu personagem, né? E sair da mesmice, quando você está fazendo isso, do que é, por exemplo, eu sou um paladino. O paladino, apesar dele ser um cara da ordem, ele ser um cara da lei, ele também tem seus momentos de ser humano. Então, pense nesses momentos. Quem ele é nesses momentos? O que ele pensa? No que ele acredita? Né? E explora isso também. Se quiser, acrescenta as nuances, como a gente falou, as camadas de nuances, defeitos, as peculiaridades, né? O que faz aquele paladino ser diferente de um outro paladino? Né? Quem é ele? Dá corpo para o personagem, né? A questão do herói, como o Haga falou. Você, por exemplo, tem jogos onde todos os jogadores são vilões, mas em algum momento aquele vilão vai ser herói por alguém do grupo dele. Né? Então, tem o RPG que você joga com o... Como é que é o nome? Pô, eu tô com ele bem aqui, tava olhando pra ele. O que a Buró tinha lançado, o Blades in the Dark. Blades in the Dark.
Blades in the Dark não são pessoas boazinhas, e são bandidos, são criminosos, mas aqueles criminosos vão ter um momento que eles vão ser os seus heróis, vão ser heróis, né? Ou salvando a vida do grupo, ou realizando alguma ação heróica. Por quê? Porque, acima de tudo, eles não são monstros. Que aí entra naquela questão que ele está falando, Vampiro à Máscara. Não importa se você se você pensar numa entrevista com um vampiro, porque todo mundo que jogou Vampiro à Máscara no começo se inspirava em entrevista com vampiro, porque era a vibe daquela época. Mas assim, acima de tudo, você é um monstro, né? Então, será que ele seria herói em algum momento? Isso aí pode ser uma pergunta que fique, né? Porque assim, se a gente for também botar, e se eu jogar com um Goblin? Se eu jogar com um Orc? Eu sou um vilão ou sou um herói? Né? Cara, você tá de um outro lado. Se você tirar Orc e botar, por exemplo, tribos indígenas ou quilombos, você tá só mudando as espécies para mostrar diferentes nuances, né? Que eu acho que é importante. E todos esses lados, eles vão ter o seu momento herói, né? É aquela questão assim, você tá vendo a história de que lado? Eu acho que o ponto principal seria isso, do que eu quero dizer. Né? Dependendo do lado que você tá vendo, você vê aquele lado como vilão. Mas dependendo do lado que você tiver, você não é o vilão, você é um herói. Né? Eu não sei se vocês dois assistiram, Raga e Antônio, o World of Warcraft, o filme. Sim. Ele mostra muito isso. Ele ilustra muito isso. Porque quando você vê o outro lado, você fala, não, eles não são o que estão pintando. Eles são totalmente diferentes. Então depende do lado que você vê a história sendo contada. Né? Se você, por exemplo, vê a história só sendo contada do livro de história que foi escrito por um determinado lado, você não tem a história completa. O ideal é sempre você conhecer os dois lados da história. Né? Acho que o principal é isso. E aí, assim, para quem quer me encontrar, eu faço parte do D30, né? D30 RPG. Nós somos um grupo de promoção de RPG em Brasília há bastante tempo, né? Quem estiver em Brasília, a gente tem o nosso Instagram, D30 RPG, todas as mídias D30 RPG e o site www.d30rpg.com.br, e tem o meu perfil pessoal, né? Que aí a gente pode trocar uma ideia, mas não é um perfil aberto, já aviso, que é o Maliens, né? No Instagram, né? Que geralmente é onde eu acabo falando mais com as pessoas quando eu conheço e tudo, até porque como é um perfil pessoal mesmo, eu prefiro divulgar o do D30 nessas horas, quando as pessoas querem falar comigo. Mas é isso. Muito e obrigado pelo convite, Raga. Foi maravilhoso o bate-papo. Show. Vamos passar agora para as considerações finais do Joguer. Cara, é o seguinte, duas ferramentas importantíssimas para tu montar o teu herói são também papel e caneta. Cara, escreve, bicho. Ou vou criar um personagem e eu quero fazer um personagem com alma, eu quero pensar em como ele vai ser. Pega uma folha de papel, pega uma caneta e começa a escrever. Sabe? Escreve. Depois tu lê o que tu escreveu, diz, ficou uma porcaria. Risca, escreve de novo. Até que vai chegar um momento que tu vai dizer, pô, agora ficou bom. Entendeu? Agora ficou bom. E aí tu vai partir para o resto do processo que a gente já desfiou tanto aqui. Agora, eu acho que o Ricardo foi muito feliz no que ele colocou, no sentido de que, cara, a partir do momento que o teu personagem cria vida e tem característica, personalidade, ele é um herói. Ele pode ser um humano, pode ser um orc, pode ser um assassino. Em algum momento, ele vai ser um herói para alguém. Exato. Entendeu? Então, nesses instantes, pô, eu fui um herói. Isso também não conta? Eu acho que sim. O importante um dos comentários lá, que foi até um dos maiores, o rapaz ali botou a síntese do que é o RPG hoje. Cara, vamos sentar, vamos conversar. Eu quero narrar uma história assim, mais ou menos assim e tal.
E aí, pô, não, beleza, então deixa eu pensar aqui, eu vou fazer algo dessa forma para interagir melhor na história. Eu vou ter estes defeitos, ou então vai acontecer isso aqui no meu personagem para o narrador poder trabalhar em cima. Isso tudo tem que estar meio que harmonizado, esperado e acordado entre narrador e jogador. Cara, isso tudo, com o passar do tempo, tu vai aprimorando, tu vai refinando, mas a criação do personagem, para mim, pelo menos, sempre é uma etapa muito prazerosa, entendeu? Ela consome muito tempo, porque eu gosto, sabe, de refinar, de deixar ele do jeito que eu espero que vai ser divertido para mim naquele momento, né? Então, eu escrevo bastante, pô, eu já cheguei a fazer background de 6 folhas, com figurinha, com imagens, para mandar para o mestre, entendeu? Porque assim, a gente se empolga e quer trazer para a vida aquele personagem. Eu já fiz vilão com background top, né? Eu fiz cheguei a um Halfling que amava os elfos e numa situação ele é traído pelos elfos e assim foi uma história muito louca. E no momento de morte a alma dele encontra o Cthulhu, que resolve trazer, salvar a vida dele. Aí ele devota a vida dele em Forgotten Realms ele vira um Warlock e devota a vida dele a fazer com que Cthulhu consiga entrar em Forgotten. E eu fiz esse background, o mestre adorou, e, porra, foi uma história muito legal. Entendeu? Porque eu era um Halfling, em que eu fui criado, eu não era um Halfling, um personagem ruim, mas uma situação traumática me tornou, me fez cair. E aí foi essa interação com outros personagens do grupo que não sabiam o que eu me propunha a fazer, e em momentos em que eu ajudei muito o grupo, salvei a vida deles, em outros em que eu estava ameaçando a própria existência deles. E isso é muito legal. Então, cara, é isso, bicho. Tu cria da vida, seja o Barão Frankenstein do seu personagem. Julgue, onde é que sim, só um detalhe. Eu quero agradecer imensamente estar aqui com vocês, trocando essa conversa. Raga, eu adorei o convite, muito obrigado. Ricardo, foi um prazer gigante conhecê-lo. Eu espero que quando eu voltar em Brasília a gente consiga se encontrar, né? Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, de repente tomar um hidromel, tá? Olha com aí. Certeza. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo, pela participação. Foi extremamente prazeroso. Julger, complementa dizendo onde é que a galera consegue encontrar o Space e Companhia. Então, esse livro eu fiz em parceria com conhece o Loreto? Sim. Loreto Mello? Pois é, a gente meio que criou, a gente imprimiu alguns volumes, mas ainda não está sendo comercializado. Está passando pela fase de revisão e tal, de repente eu posso até te mandar um exemplar do livro base, para tu dares uma olhada e tal, mas a gente está muito no início, a gente só criou o corpo do sistema e imprimiu o livro base. Está no rascunho. Mas está no rascunho, a gente não divulgou nem nada, mas em breve vai aparecer. Aí para quem se interessa em acompanhar, onde é que eles conseguem? Tem o meu Instagram pessoal, Antônio Calheiros, né? É só procurar lá, tranquilo. Como o do Ricardo, ele é fechado, mas é só mandar um oi lá que a gente se cruza. Muito bom, muito bom. Então tá aí, mais um tema pautado aqui no RPG com o Jambu, que é como dar vida a seu herói. Posso só falar mais uma coisa antes da gente encerrar? Pode. Eu acho importante. Acima de tudo, eu achei o tema perfeito porque ele se casa bem com isso. Aproveita, depois que você sair jogar a primeira vez e tudo, como o próprio Antônio falou, aproveita para vestir várias roupas, vivenciar várias experiências. Não existe nada mais gostoso do que se você se colocar na pele de uma outra pessoa ou de um outro personagem para vivenciar aquela experiência, porque não existe nada mais, eu acho que, enriquecedor do que se colocar no lugar do outro, para trabalhar essa questão da empatia. Então,
Se possível, jogue com mulheres. Se você for um homem branco, jogue com pessoas pretas também, jogue com indígenas. Aproveita, se joga de corpo, se joga com pessoas não binárias, porque assim, eu garanto, é uma diversão. Eu já joguei de tudo, tá, gente? Eu já joguei de tudo, então eu posso falar que meus personagens, o universo, explora a pluralidade quando eu jogo. Só uma ilustraçãozinha. Ricardo, eu não sei se tu sabes, mas, por exemplo, o Raga, no início da vida RPGística dele, lá em 1900 e Guaraná com rolha, ele só jogava com personagens femininos. Né? Inclusive, até jogos eletrônicos, ele sempre era... Sempre. Não era não? Não era não, Raga? Era Penélope Charmosa, era várias personagens assim. Ele sempre incorporava uma personagem feminina. Que legal. Verdade. Então, com essa, a gente vai chegando ao final. Deixo aqui comunicar qual é o tema da semana que vem. Eu sempre lanço uma lista grande de temas para a galera da Associação Dungeon Belém selecionar. E eles selecionaram para o sábado que vem o tema Campanhas de Financiamento Coletivo de RPG. Apoiar ou não. Já temos pessoas convidadas para participar desse debate. Daqui do estado do Pará estará o Thiago, que é da Associação Dungeon Belém. E nosso convidado externo é o Lucas, da página Universo Nerd. Então, nós vamos pautar esse assunto sábado que vem. Então, deixo aqui o convite para vocês nos acompanharem. Agora, para finalizar, peço para que o Malen e o Juger, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.